Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como configurar o LT-Spice para que a gente possa fazer simulações e obter resultados considerando variações nos parâmetros do circuito. Imagine que você tenha um circuito como esse da figura 1 e você quer agora saber a tensão nesse capacitor considerando diferentes valores de capacitância. Bom, uma solução seria você simular esse circuito variando manualmente, o valor do capacitor e executando a simulação e anotando os valores. Bom, a outra situação seria você automatizar esse processo através da configuração de variação paramétrica no LT-Spice. Vamos ver como isso funciona. Observe que eu configurei a fonte de tensão aqui para uma amplitude de 10 volts e a frequência aqui dela é de 10 kHz, ok? E para a simulação, ela está configurada aqui como transitória, e o tempo de duração de 1 milissegundo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é definir qual é o parâmetro que eu vou variar. No caso aqui, é o valor da capacitância, certo? Então, vamos clicar com o botão direito no valor da capacitância e eu vou substituir o valor pela letra C entre chaves, tá? Então, aqui, pessoal, vamos substituir abre chave, C, fecha chave, ok? Dá OK, e agora nós temos aqui o parâmetro capacitância como sendo variável. E como que agora eu determino como será a variação dessa capacitância? Existem duas formas básicas aqui para executar essa varredura, numa mesma simulação, obter diversos resultados considerando a variação do capacitor. E para isso nós vamos inserir uma diretiva, tá? Então vem aqui na barra de ferramentas, o botão OP aqui, onde nós podemos inserir uma diretiva. E a diretiva para isso vai ser a .step, tá? E no caso aqui nós vamos fazer uma variação de parâmetro. Então, param. Ok? Então vamos fazer uma varredura paramétrica do valor do capacitor, certo? E observar qual é a tensão no elemento. Como vocês podem ver aí, pessoal, temos alguns campos a serem preenchidos, O primeiro, então, é a diretiva, que nós vimos agora, que vai ser a .step param. Bom, a variável será a letra C aqui, que está lá como parâmetro a ser variado no capacitor. O terceiro campo, o valor inicial, 50 nanofarad, espaço. O valor final para o capacitor será em 250 nanofarad, espaço. E agora o intervalo a cada 50 nanofarad, certo? Então vamos de 50 a 250, indo de 50 e 50, tudo aí em nano, Ok, colocando então a diretiva aqui no esquemático, podemos rodar a simulação. E agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, ver a resposta do capacitor para essa faixa de valores de capacitância, tá? Então vamos colocar aqui a tensão no gráfico e observem ali, pessoal, nós temos aí diversos resultados de tensão no capacitor, e consequentemente no indutor, porque eles estão em paralelo, considerando o capacitor variando de 50 a 250 nanofarads, com passos de 50 nanofarads, ou seja, temos aí 5 respostas, Observe que o resultado, pessoal, gráfico, ele é único, Ou seja, nós temos o nome de uma curva aqui, contendo 5 resultados, A princípio, não sabemos qual dessas curvas é referente ao resultado de qual valor do capacitor, Bom, caso você tenha essa dúvida quando estiver fazendo essa análise, basta você clicar com o botão direito sobre o gráfico, vai ali em View, correto? E depois vai em Step Legend. E aí, pessoal, você vai abrir essa nova janela aqui, onde nós temos o valor da capacitância correspondente à resposta na cor verde ali, na curva verde, 50 nanofarad. Para azul é a resposta, com o capacitor valendo 100 nanofarad. E assim vai, tá, pessoal? Então, essa legenda aqui auxilia para a gente ver qual é a curva correspondente a qual valor do parâmetro que foi variado. Bom, a outra forma, pessoal, de fazer a variação paramétrica sem ser com uma faixa de valores seria definir os valores de forma específica, tá? E para isso, pessoal, nós vamos colocar uma lista de valores, então, definidos de parâmetros. Então, observe como que vai ficar a diretiva,
No caso, ela vai ser inicialmente o mesmo, tá? Ponto step param. O segundo campo continua sendo a variável de interesse que será variada, né? E no terceiro campo, nós vamos utilizar a forma de variação. Nós vamos selecionar a list, ou seja, uma lista de valores pré-definidos. E na sequência, nós vamos colocar os valores de interesse. Clicando com o botão direito sobre a diretiva, nós podemos editar ela, ou via aqui essa janela para edição, ou vem aqui em cancelar, né? E aí a gente volta para essa janela onde nós fizemos da primeira vez a escrita aqui da diretiva, né? Então, ó, logo depois da nossa variável de interesse, vamos colocar aqui, ó, list, ok? Então, uma lista de valores a ser considerado. E aqui nós vamos escrever alguns valores, tá? Por exemplo, ó, posso colocar aqui, ó, 50 nanofarads, podemos colocar aqui 100 nanofarads, podemos dar uns saltos maiores, né? Por exemplo, agora ir para 450, ou outro valor aqui, 1 microfarad. Então, pessoal, isso possibilita que a gente não coloque intervalos definidos, e sim valores definidos, né? Porque naquela outra forma, né, no método 1 ali de variação, o passo entre cada um dos resultados sempre será o mesmo. No caso do exemplo lá, foi a cada 50 nanofarad. Nesse caso aqui, não. O intervalo entre cada passo de simulação vai ser diferente, ok? Então, vamos realizar novamente a simulação. Observe aqui que o parâmetro, né, a diretiva foi atualizada, então, executando a simulação, olha lá, pessoal, temos um resultado diferente. Clicando com o botão direito mais uma vez, View, Step Legend, temos aqui os valores que foram usados, né? A verde aqui, né? A curva verde para 50 nanofarads, azul 100 nanofarads, vermelho 450 nanofarads e o azul mais claro aqui 1 microfarad. Então, pessoal, com apenas uma simulação você consegue obter aí diversos resultados, considerando diferentes valores aí, né? Para o capacitor, no caso. Poderia ser para o resistor, para o indutor ou outro parâmetro do circuito. Uma observação importante, pessoal, é que a simulação de variação paramétrica não é aplicada apenas para a variação transitória, tá? Os outros métodos de análise de circuito também podem ser utilizados aí a variação paramétrica, né? Para demonstrar isso, eu vou fazer uma simulação de resposta em frequência para esse mesmo circuito aí. Então, eu vou mudar o tipo de simulação. Vou clicar com o botão direito aqui sobre a configuração da simulação e vou vir aqui em AC Analysis, certo? Vamos colocar ela aqui como tipo década. Vamos colocar aqui 100 pontos de análise por década, iniciando aqui com 100 Hz e indo até 1 mega, né? 1 MHz aqui. Tá? A transiente que não vai ser mais utilizada, vamos fazer a análise agora para a resposta em frequência. Observe aí que foi alterado a diretiva que configura a simulação. Para a fonte aqui, pessoal, temos que alterar a configuração dela também, lembre-se disso, né? Clicando com o botão direito, vamos vir aqui, ó, e colocar a função aqui nenhuma e análise, né, de pequenos sinais ou Small Signal AC Analysis. Vamos pôr aqui 1 volt de tensão, né, uma vez que a frequência aqui vai ser variável. Ok, e vamos então realizar a simulação. Então, pessoal, nós temos agora a resposta em frequência, né, magnitude e fase para esse circuito, considerando os 4 valores configurados aqui na lista de valores para a capacitância, né, no capacitor C1. Aproveitando, pessoal, que nós estamos vendo a diretiva param aqui, né, eu vou mostrar uma outra aplicação para essa diretiva, tá? Que é quando nós queremos aplicar o mesmo valor para diversos componentes no circuito. Por exemplo, vamos supor o circuito da figura 2, né? Observe que nós temos apenas 2 valores de resistência, né? Esses resistores podem ter seu valor atribuído com a diretiva da seguinte forma. Os resistores que vão receber o valor ali de 100 ohms, eu vou colocar como valor deles aqui, pessoal, clicando com o botão direito, né, abrindo essa janela. Entre chaves, eu vou colocar o nome ali R1, ok? Então, R1 para o R1,
R1 para o R2 e o nome R1 para o R3. Já os resistores que vão ter o valor ali de 1 kΩ, pessoal, vamos chamar ele aqui de R2. Então, entre chaves, R2. Olha aí, pessoal. Então, temos agora os valores R1 e R2 a ser atribuído pela diretiva .param, tá? Então, eu venho aqui na barra de ferramentas com o botão OP, né? Para a gente escrever uma diretiva aqui, que vai ser a .param agora, sem o step, né? Já que nós não vamos variar o valor dos parâmetros, né? Vamos escrever o seguinte, ó. R1 é igual a 100. Pronto, pessoal. Agora nós temos uma diretiva que está dizendo o valor do parâmetro R1, certo? Estamos atribuindo o valor 100. E vamos fazer o mesmo para o R2. Então, .param R2 igual a 1K. Pronto, pessoal. Temos aqui, ó, a diretiva. Agora, se eu quero alterar o valor de R1, R2 e R3, eu não preciso vir aqui e ir alterando um por um. Eu só venho e altero a diretiva param R1. Às vezes, num circuito mais simples como esse, pode não aparecer que tem muita vantagem. Mas num circuito complexo, pessoal, onde temos diversos resistores aí, ou capacitores, ou qualquer outro componente com valores que são repetidos, usar essa forma de atribuir valores pode ser vantajoso, tá? Então tá aí, pessoal, executando a simulação. Vamos colocar ela aqui do tipo transiente para 1 milissegundo. E temos aqui a tensão, por exemplo, aqui no resistor R5, né? Observe que ele simula sem problema algum utilizando esses valores. Caso eu queira alterar aqui o valor de R1 para 200 ohms, eu clico aqui o botão direito no valor da diretiva, coloco aqui, ó, 200 ohms, pronto. Alterei R1, R2, R3 agora para 200 ohms. Executo novamente a simulação e tenho a atualização dos valores. Bastante simples, né, pessoal? Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Verifique a sua inscrição no canal e deixe seu like caso tenha gostado desse vídeo, tá? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.